Hoje eu quero estudar com vocês apenas um salmo. O salmo é pequeno, mas vocês vão perceber que tem bastante coisa. Hoje o objeto do nosso estudo é o Salmo 101. Então abra sua Bíblia, por favor, Salmo de número 101. Ficaremos apenas nele. O tema que eu dei para este salmo é esse que os irmãos estão vendo. Resoluções de um rei piedoso. Esse é o tema que resume aí. O salmo tem 8 versículos. Nós vamos ler inicialmente. A palavra-chave é essa que eu deixei aí pintadinha de amarelo. Resoluções. Então veja aí, Salmo 101, resoluções de um rei piedoso, é o tema do estudo bíblico de hoje. Diz assim a palavra de Deus: Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que às ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Amém. Então esse é o texto que nós vamos analisar. Vocês percebem aí que é um texto curtinho, são apenas 8 versículos, mas tem bastante coisa para a gente analisar aqui. Eu pensei em juntar com o Salmo 102, mas aí ficaria muita coisa, bastante conteúdo, e eu teria que falar correndo aqui os 2 salmos. Então é melhor a gente ir devagar. Vamos lá então, começar o nosso estudo. Como eu sempre faço, algumas informações iniciais para nos preparar melhor para o Salmo. Informações do Salmo 101. Essas 3 informações serão importantes para que nós o entendamos. A primeira, o autor. O autor do Salmo é Davi, como indica o título em itálico. Veja só, Salmo de Davi. Sempre lembrando aos irmãos que você tem aí na sua Bíblia, se for igual à minha, 2 títulos. Um título em negrito e um título em itálico. O título em negrito na minha Bíblia está Modelo de Bom Rei. Não é isso? Provavelmente está na maioria das Bíblias de vocês. Esse título em negrito é uma sugestão da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. A ideia do título é nos ajudar, mas às vezes é preciso a gente tomar cuidado, porque ao invés de ajudar, o título faz é atrapalhar. Então isso não é inspirado. Por exemplo, lá no Salmo 113, o título do Salmo 113 é O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Então veja só que às vezes os títulos podem atrapalhar ao invés de ajudar. Mas esse título em itálico, Salmo de Davi, faz parte do versículo 1 mesmo. Davi o escreveu, então é por isso que eu comecei a leitura daqui. Então, sobre a autoria, Davi. E é interessante que já tem vários salmos mesmo para trás, que não aparecia Davi como autor. Ele voltou. Então, aqui nós temos um Salmo de Davi. Vários salmos ficaram para trás, não aparecia Davi, agora ele apareceu aqui. Segunda informação, o contexto. Quando que Davi escreveu este salmo? Alguns estudiosos entendem que ele o escreveu quando ele assumiu o trono. A gente conhece a história quando nós lemos, por exemplo, o livro de Samuel, dos reis, das crônicas. A gente sabe que o tempo que Davi ficou sendo perseguido por Saul, lembra disso? Ele tinha que fugir, entrar em cavernas,
se ocultar, ele tinha que, às vezes, levar o pai e a mãe. O pai já era idoso na ocasião em que Saul reinava. Então, alguns estudiosos entendem que ele escreveu este salmo quando ele assumiu o trono. A ideia do Salmo 101 é um desejo de Davi. O que Davi deseja ser, o que ele pretende fazer como rei. Nós sabemos que a monarquia ficou unida durante 120 anos, Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 e depois Salomão reinou 40, 120. Depois de Salomão o reino se divide. No sul o rei vai ser Roboão e no norte vai ser Jeroboão, filho de Nebate. Aqui, portanto, é o segundo rei. A ideia é ele vai assumir o trono e o Salmo 101 é uma declaração de como ele pretende reinar, governar, do que ele pretende fazer como rei. E alguns estudiosos entendem também que esse salmo ele vai ser uma espécie de modelo, de cartilha para todos os reis que assumirem o trono. Então, Salomão vai assumir o trono, Roboão, os reis seguintes, e esse Salmo 101 foi escrito como um modelo. Leia aqui o Salmo 101 para que você saiba como que você deve reinar, governar. Então, vejam a importância deste salmo. Então, Davi assume o trono e é uma perspectiva, o que ele gostaria de fazer como rei. Depois, quando Salomão assumisse também, leia o Salmo 101, para que você perceba como que você deve governar. Veja só, no texto nós não temos nenhuma indicação mesmo, mas nós temos uma pista no texto de que foi quando ele assumiu o trono. Veja aí no versículo 8, ele usa uma expressão interessante aí, limpar a cidade. Olha só, versículo 8. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Então, ao assumir o trono, ao assumir o governo como rei em Israel, ele diz assim, o meu objetivo é, dentre outros, limpar a cidade. Tirar as pessoas ruins, os ímpios, os iníquos, aqueles que praticam maldade, aqueles que se afastam do Senhor. E vejam que o Salmo 101 poderia ser utilizado muito bem no nosso país. Já pensou? Quando um governo ou uma autoridade assumisse o governo, leia o Salmo 101. Então a gente vai ver, então eu estou só preparando o terreno para vocês perceberem quanta preciosidade vai aparecer no Salmo 101 em apenas 8 versículos. Então o governo assumiu lá, 1º de janeiro de 2027, lá o novo governo vai assumir, os governadores, o presidente. Então leia o Salmo 101, que é uma espécie de cartilha, é o que você deveria fazer. Então, essa é a ideia. Então, ele estaria assumindo o trono e ele está dizendo assim, olha, eu vou limpar a cidade. Eu quero fazer com que Jerusalém, Judá, seja um modelo. É por isso que os editores colocaram aí, modelo de bom rei. Se ele está assumindo, é o que se espera dele. Muito bem. Terceira informação. É a característica do Salmo 101. O Salmo 101 é uma espécie de modelo do que já havia sido ensinado no passado. É uma espécie de cartilha, falando sobre os deveres de um bom rei, de um magistrado. Só para vocês terem uma ideia, Martinho Lutero chama o Salmo 101 de o Salmo do Magistrado. Olha que interessante. Martinho Lutero chama o Salmo 101 de o Salmo do Magistrado. Toda autoridade deveria pegar, ler e se propor a fazer as coisas que estão escritas aqui. Charles Spurgeon chama o Salmo 101 de uma aula básica de liderança. Então, muito interessante o que a gente vai ver aqui. Então, o Salmo 101, na verdade, ele espelha algo que já fora dito no passado, no Antigo Testamento. Moisés,
quando estava no deserto com o povo, quando eles haviam saído da terra prometida, Moisés chega para o povo e diz assim: vai chegar uma época que vocês vão pedir um rei. O povo estava no deserto, caminhando. Vocês vão olhar para as nações vizinhas, vão perceber que eles têm um rei, e vocês vão pedir um rei. Moisés, lá no deserto, já tinha falado, pré-anunciado o que acontece no Salmo 101. E eu queria ler com vocês, olha só. Vamos lá para Deuteronômio 18. E vocês vão perceber como faz sentido aqui com o Salmo 101. Daqui a pouco a gente entra no Salmo 101. Estou apenas aquecendo as turbinas aí. Tem muita coisa boa a ser dita. Observe, Deuteronômio capítulo 18, versículo 14. Deixa eu ver se é o 14. Deixa eu ver aqui. 18. Isso, deixa eu ver se eu só... Deixa eu ver se eu anotei certo aqui. Mas deixa eu ver se é o que está no slide mesmo aqui. É algo falando sobre o rei. Talvez eu tenha digitado errado ali. Vamos ver aqui se... esse trecho aqui não está falando, né? Eu devo ter digitado errado. Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver aqui, 18... 17. Poxa vida, viu? 17, 14. Aonde você está vendo 18 é 17, tá certo? Veja só, Moisés estava no deserto e ele anuncia que no futuro o povo vai querer um rei. Veja aí, 17, 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Agora sim. Então veja, aqui em Deuteronômio 17, de 14 a 20, Moisés está meio que profeticamente falando que no futuro o povo de Israel vai pedir um rei. Eles vão querer um rei. Eles vão querer imitar as nações. Isso aqui, na verdade, seria um erro. Por quê? Porque eles já tinham um rei. O Senhor Deus era o rei deles. Era o governante por excelência deles. E aí o texto coloca algumas questões, né? Olha, não pode ser estranho, tem que ser alguém dentre os irmãos de vocês. Ele não pode multiplicar para si cavalos. Ele não pode ter muito ouro e muita prata. E ele não pode ter muitas mulheres, lembra? Engraçado que nesse texto, quando fala das muitas mulheres, a gente lembra de Salomão. Que Salomão teve 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. Mas o desenho já está apontado aqui. Além disso, o texto fala que o rei, quando ele assumisse, ele deveria escrever toda a lei
de Gênesis a Deuteronômio, escreveu o Pentateuco todinho e deveria ler todo dia. Então, o rei deveria praticar a leitura bíblica. Todo dia ele tinha que ler não sei quantos capítulos que tinha, mas ele precisava ler a palavra de Deus. A ideia é para deixar ele ciente. Você escreve a Bíblia e diariamente você a lê. Então Moisés disse, no futuro isso vai acontecer. Aí aconteceu. Saul foi o primeiro rei e depois foi Davi. E agora volte para o Salmo 101. Quando Davi escreve o Salmo 101, ele tem essas coisas em mente. É aquilo que Deus já havia falado no passado através de Moisés, é aquilo que esperava-se dele. Então, agora nós vamos considerar o Salmo 101. Ele assume o governo e vamos ver o que ele precisa fazer. Veja aí o esboço do Salmo. Ele está dividido em 3 partes. Primeira, a dedicação de Davi, versículos 1 e 2. Segunda, o discernimento de Davi, versículos 3 a 5. E terceira, a decisão de Davi, versículos 6 a 8. E vocês observem, eu consegui criar uma sigla. Já tinha um tempo que eu não trazia sigla, mas agora tem uma sigla aí boa para vocês. E DDD é o resultado ou o resumo do nosso estudo. Ele vai assumir o governo. Ele vai ser rei no lugar de Saul. O que ele precisa fazer? DDD. Dedicação, discernimento e decisão. E o DDD, eu não sei vocês, mas me faz lembrar de uma propaganda. Lembra que tinha uma propaganda? Faz um 21, um DDD. Esse DDD aí não é descagem direta à distância. Tinha também o DDI, um comercial, acho que no ano de 1999 ou no ano 2000, feito pelaquela atriz Ana Paula Arósio. Ela dizia, faz um 21. Não é esse daí. Então, o que ele precisa fazer? DDD. Dedicação, discernimento e decisão é o que ele precisa fazer. 3 Ds que vão resumir 40 anos que ele foi rei, 40 anos de governo. Então vamos ver aí, no final eu faço uma chamada oral sobre os 3 Ds. Primeira parte aí, a primeira resolução que ele vai tomar é a letra D, de dedicação. A dedicação de Davi, versículo 1. Cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Então, veja aí no versículo 1. Ele começa já fazendo esse autocompromisso consigo mesmo. Cantarei a bondade e a justiça. Esses são 2 atributos de Deus, como eu coloquei ali. Veja só, bondade e justiça. De fato, irmãos, Deus é bom. Deus é justo. E nós aprendemos na teologia que, quando falamos dos atributos, existem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que pertencem somente a Deus. Eternidade, imutabilidade, a santidade plena são atributos que só Deus tem. Mas existem também os atributos comunicáveis, que são aqueles que Deus tem e que Ele dá para nós em alguma medida. Em alguma medida nós somos bons e também justos, porque Deus nos concede isso. E agora, olha que coisa interessante, Davi diz que vai cantar e dizer que Deus é bom e é justo. Coloquei ali no slide também, né? Ambos atributos são a base de um governo. Todo governo precisa, pelo menos, desses 2 atributos. Tem muitos. Por exemplo, quando a gente fala dos atributos de Deus, A.W. Pink tem um livreto rosinha, chama Os Atributos de Deus. Ele destaca 23 atributos no livro. Aqui Davi fala de 2. E esses 2, de uma maneira geral, é interessante, porque eles são a base de qualquer governo, seja o de Deus, seja o governo humano. Todo governo precisa de bondade e de justiça. O governo precisa ser justo quando alguém erra, e o governo precisa ser bom quando alguém acerta. Então as palavras são escolhidas a dedo.
vou cantar a bondade e a justiça de Deus. Por quê? Porque é o que eu preciso ter como rei de Israel. Bondade e justiça. O governo precisa ser bom e o governo precisa ser justo. Eu sei, você vai dizer que talvez não é nenhuma coisa nem a outra. Mas nós estamos falando de um princípio estabelecido pela palavra de Deus. Então ele diz que eu vou cantar a bondade e a justiça de Deus, o que Deus tem e o que Ele espera de mim agora no governo. E a palavra Senhor aí também, né? A ti, Senhor, cantarei. Esse Senhor é letras maiúsculas, é o tetragrama sagrado. Ele canta ao Deus da aliança. O Deus que chamou Moisés, que apareceu para ele na sarça ardente, é o Deus do pacto, é o Deus da aliança. Portanto, ele diz que vai cantar, vai louvar ao Senhor. Versículo 2, ainda na letra D de dedicação. Versículo 2, a sua busca pela maturidade com Deus. Tudo isso dentro da dedicação. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Vamos considerar algumas coisas aqui. Ele fala sobre perfeição aqui. Perfeição. Bom, a gente sabe que perfeição aqui nessa terra não existe, certo? Nós não seremos perfeitos aqui na terra, por conta da nossa natureza pecaminosa. Quando um crente se converte, quando ele entrega a sua vida para Jesus, ele recebe uma nova natureza, mas a velha natureza não o deixa. Então essa perfeição não é possível. Uma boa tradução aqui seria a palavra maturidade. Atentarei sabiamente ao caminho que me leva à maturidade. Ele deseja ser maduro. Perfeição aqui não significa impecabilidade. Até porque a gente olha para a vida de Davi e se tem uma coisa que ele comete é pecado. Então essa perfeição que ele está colocando aqui é uma ideia de maturidade. Eu coloquei um versículo para nos ajudar aqui, né? No seminário a gente tem uma matéria chamada de hermenêutica. A hermenêutica diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Um texto obscuro deve ser lançado luz por um texto mais claro. Então essa ideia da perfeição, Paulo fala sobre um pouco disso lá em Filipenses no capítulo 3, é aquele texto que ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí ele diz no mesmo texto: não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço. Então, essa palavra perfeição, esse desejo pela maturidade, só indica para nós uma palavra, a letra D, de dedicação. Outro detalhe aqui do texto é a palavra caminho, aliás, encontro, né? A sua pergunta para Deus no versículo 2, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa terei coração sincero. Essa ideia de encontro, ele deseja ter o Senhor mais próximo dele. Outra palavra que me chama a atenção aqui é a palavra casa. Portas adentro em minha casa. Casa aqui é a sua família, a sua dinastia. Lá, interessante, lá em 1 Reis, capítulo 9, esse texto que aparece aí, Deus está falando com ele e diz assim: se você andar obedientemente nos meus caminhos, se você fizer a minha vontade, então sempre haverá sucessor na tua casa. Então, os seus descendentes, os seus filhos, sempre haverá alguém que subirá no trono. E é interessante ter uma palavrinha pequena lá nos Reis, que a gente se esquece, é a palavra si. Vocês já repararam a palavra si? Às vezes você fala, olha, Deus falou, vai ter, Davi, o seu filho vai subir no trono, o seu neto, o seu bisneto, todos os seus descendentes, todos os reis, os que virão, eles vão continuar se obedecer.
e não obedeceram. Por causa dessa palavrinha se, posteriormente eles foram para o exílio, para o cativeiro. As 10 tribos do norte foi em 722, eles foram para a Assíria, e em 586 eles foram para a Babilônia, por causa do se vocês obedecerem. Então essa palavra casa aqui, casa também me faz lembrar de outro personagem. Josué disse algo parecido. Lembra do Josué? Josué 24:15b, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, esses argumentos apresentados nos versículos 1 e 2 indicam uma palavra: dedicação. Eu estou assumindo o trono e o que eu quero fazer em relação a Deus é ser alguém dedicado. Dedicado. Então ele começou bem aí, começou o governo, eu quero ser alguém dedicado. Vamos para a próxima letra. O segundo D agora, o que ele busca e o que ele diz que terá no seu governo é discernimento. O discernimento de Davi. Versículo 3, olha só. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. Deixa eu falar um pouquinho aqui nesse texto. Aqui no versículo 3, ele mostra o seu repúdio pela injustiça. Então ele tem um discernimento agora para entender que a injustiça não é coisa boa. Para entender que ele vai se afastar dessas coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você vê alguma coisa injusta acontecendo, qual a sua reação? Quando você vê uma situação na rua, alguém sendo chutado, humilhado, o que você sente? Indignação, revolta, você olha para aquilo, não é com você, está acontecendo lá, alguém está apanhando, está acontecendo alguma coisa que você entende que aquilo não é justo, e aí Davi diz assim, quando eu vou começar a reinar, eu não vou colocar coisa injusta, eu repudio a injustiça. Essa expressão olhos aqui é interessante, né? A ideia é que ele não ia aprovar o erro, quando, por ocasião do seu governo. E ele olhou muita coisa, não foi? 40 anos de governo, ele olhou muita coisa e olhou até o que não devia. Lembra da Batseba? Que estava tomando banho lá, e ele diz que no tempo ele estava no lugar errado, na hora errada, lembra disso? Ele diz que no tempo em que os reis deveriam estar na guerra, Davi estava dormindo à tarde. Gente, nada contra dormir à tarde, viu? Se você quiser dormir à tarde, tirar um cochilo aí e tal, faça os seus deveres, as suas atividades. Lá na minha terra se dorme à tarde. Entre meio-dia e 2 horas da tarde o comércio fecha, está aquele calorzão lá, cada um vai para sua casa e até 2 horas da tarde, depois o comércio reabre e a vida volta a funcionar. Lá na minha terra é assim, não sei na terra de vocês, mas lá é assim. Ele diz, eu não vou pôr os meus olhos na coisa errada. Bom, é o que ele está prometendo. Tudo bem. Sobre olhos ainda, deixa eu falar um pouquinho sobre os olhos. Jó falou sobre os olhos. Lembra do problema que ele estava vivendo lá? Lá em Jó 31:1, ele diz algo interessante. Geralmente, quando você faz uma aliança com alguém, com outra pessoa. Jó 31:1 é a única aliança da Bíblia unilateral e não bilateral. Porque eu faço uma aliança com o Evaldo, faço uma aliança com o Joel. Mas aqui em Jó 31 é a única aliança unilateral. Jó disse que fez uma aliança com os olhos dele. Jó 31 diz assim, fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? É a única aliança unilateral da Bíblia. Jó 31:1. Jesus também falou sobre os olhos, que Davi está dizendo que vai pôr os olhos em coisas boas. Mateus 6, versículos 22 e 23, Jesus vai dizer, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus,
em ti haverá muita treva, mais ou menos assim. São os olhos a lâmpada do corpo. E Davi diz assim, olha, eu preciso de discernimento para não colocar coisas injustas. Eu repudio essas coisas. Vamos ver se ele vai segurar mesmo isso durante 40 anos. Muito bem. Outra coisa que ele diz aí, né? Ele tem discernimento e diz, eu aborreço os ímpios. Versículo 3. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. A conduta deles vai passar longe de mim. Eu tenho raiva, reprovo a conduta dessas pessoas. Vamos ver aí mais um pouco da letra D de discernimento. Versículo 4. Ele não queria um coração perverso. Olha só, ele está tocando em áreas sensíveis. Eu acho que ele está prometendo coisa que ele não vai, ele não vai cumprir. Mas vamos ver. Versículo 4. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. A ideia aqui interessante sobre... Primeiro ele falou dos olhos, como rei, e agora ele fala sobre o coração. Irmãos, eu coloquei aquela frase ali, o coração é um problema na Bíblia. Um problema. Gravíssimo, inclusive. Eu selecionei esses 3 versículos aqui que mostram o problema do coração. Tem gente que fala assim, eu estou sentindo no coração. Não é assim, já viram? Estou sentindo no coração. Cuidado com o que você está sentindo. Porque a Bíblia diz várias coisas negativas. Deixa eu citar de cabeça esses versículos aí, sobre o coração. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí nós vamos para o Novo Testamento e vamos deixar Jesus falar sobre o coração. Mateus 15, 19. É do coração que procedem os adultérios, os homicídios, os assassinatos, todo tipo de coisa ruim procede do coração. E ele diz assim, eu quero que o meu coração esteja longe da perversidade. Os meus olhos não estarão fixos em coisas ruins, e o meu coração longe da perversidade. Eu não quero conhecer o mal. Aliás, já repararam que o mal a gente não precisa aprender? Já repararam? A gente já sabe, é craque em fazer o mal, em fazer coisas erradas. Quando uma criancinha está começando a crescer, você não tem que estar o tempo todo, não faz isso, não põe a mão na tomada. Aí ela quer colocar a mão na tomada para ver o que vai acontecer. E aí depois vai vir chorando. Aí a gente fala, eu não falei. Eu te avisei que não era para colocar. Então a ideia do coração. Não quero um coração perverso. E a gente vê na história de Davi que ele estava cercado por homens perversos. Homens maus. E ele não queria que aquele ditado fosse verdade na sua vida. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Versículo 5. Ele mostra a sua dupla reprovação. O que ele reprova? Versículo 5. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Então ele está dizendo nessa carta que ele está lendo aí, ele diz, tem 2 coisas que eu reprovo. Primeiro, a calúnia. A calúnia. E ele vai enfrentar muito isso no seu governo, durante os 40 anos. E a calúnia, na verdade, irmãos, é a quebra do 9º mandamento. Eu aborreço. 9º mandamento eu coloquei ali, Êxodo 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Calúnia, alguém que vem, que mente, que conta uma história distorcida, ele diz assim, eu reprovo. Não gosto de gente que faz calúnia. E ainda faz as ocultas, escondido. Escondido. Ele enfrentou isso
com os amigos. Ele enfrentou isso com Absalão, que tentou conversar com ele, não conseguiu. Depois ele queria matar o pai dele. Aliás, é curioso na história de Absalão lá, que se você fizer as contas direitinho, Absalão ficou cerca de 9 anos tentando falar com o pai. 9 anos. Tramando. Chegou uma hora que ele disse, eu não quero mais conversar com o papai. Agora eu quero matar papai. Depois Absalão é morto e Davi solta aquela frase, né? Absalão, meu filho Absalão, quem dera que você estivesse aqui. Não gosto de calúnia. Outra coisa que ele vai reprovar, a soberba. Soberba no versículo 5. A soberba é um problema seríssimo. Quem vai deixar isso claro é o seu filho depois, Salomão. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. Gente soberba. Aqui tem uma expressão curiosa, né? Olhar soberbo. Você conhece gente assim? Gente de que tem um olhar soberbo? Você vai conversar com a pessoa está assim, ó. Ei, abaixa aí. Abaixa a cabeça. Quem você pensa que você é? Eu sempre digo que é um monte de pó que está em pé. Olhar altivo, gente que dá carteirada, gente que se julga alguma coisa, olhar altivo, coração soberbo, é um problema. A Bíblia condena seriamente a soberba. Os presbíteros, por exemplo, não podem ser neófitos para que eles não caiam no pecado da soberba. Segundo os estudiosos, o pecado de Satanás provavelmente foi a soberba, porque ele não se contentou em ser igual a Deus, ele queria ser maior do que Deus. E Davi diz assim, eu vou ter discernimento para tirar pessoas caluniadoras e pessoas com olhares altivos e soberbos diante de mim. Muito bem. Vamos para o terceiro. Terceira letra. Agora é a letra D, de decisão. A decisão de Davi. Vamos ver aí, lembrando que ele está fazendo um DDD aí. Versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Então a ideia, eu tomo a decisão de me cercar de pessoas no meu governo que são fiéis, que são pessoas retas. Eu coloquei até aquela palavrinha amarelo. A sua busca pelos fiéis da terra. Não é fácil encontrar pessoas de valor, não é verdade? Achar gente ruim, tranqueira, é a coisa mais fácil que tem. Agora, ele quer estar cercado de pessoas fiéis, de pessoas idôneas. Coloquei ali também, né? O caráter é uma excelente virtude. Caráter, eu sempre falo, caráter é assim. Ou você tem, ou você não tem. E também você não consegue esconder por muito tempo quem você é. Caráter, ou você tem ou você não tem. E tem outra coisa, também não dá para comprar. Você pode ter muito dinheiro, a pessoa pode ter, mas não tem como comprar caráter. Porque isso não se compra, isso se forja pelo Senhor. Então a ideia é, os meus olhos é uma contraposição do que ele disse anteriormente. Se eu vou ficar longe das pessoas ímpias, eu vou procurar os fiéis da terra. E procura, porque você vai ter trabalho, viu? Você vai ter trabalho. Imagina alguém de posição, que é rei, que tem autoridade. Imagina os bajuladores. O quanto ele não ficaria cercado de bajuladores. Versículo 6 ainda. Olha a expressão que ele usa, pessoas de reto caminho. O que anda em reto caminho, esse o serviria. Esse reto caminho é algo muito parecido com o Salmo 15. Lembra do Salmo 15?
o cidadão dos céus. Aqui ele fala de maneira resumida, mas lá ele fala mais detalhadamente. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? E aí o que é limpo de mãos, o que é puro, o que não empresta o seu dinheiro com usura, o que não ama a falsidade, aí ele vai colocando lá. E a estrutura do Salmo 15 é interessante. Uma pergunta, uma resposta, uma conclusão. É o Salmo 15. A pergunta é: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? A resposta são todos os elementos que vêm a seguir. E tem a conclusão, a aplicação. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Então ele diz, olha, tomei uma decisão de procurar pessoas de reto caminho. Vai ter dificuldade. E Jesus também falou sobre os retos. Mateus 5,8, ele estava falando do Sermão do Monte, e aí ele solta uma pérola. Bem-aventurados os limpos de coração, por quê? Qual o final? Verão a Deus. Percebe? Que vale a pena ser uma pessoa reta aqui na terra, porque os limpos de coração, segundo Mateus 5,8, estes verão a Deus. Ele vai reinar 40 anos e ele diz assim, os meus olhos vão procurar os fiéis da terra, aqueles que têm reto caminho. Vamos finalizar aqui. Versículo 7. Ele mostra quem não ficaria perto dele, quem ele quer longe. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Ele está se comprometendo bastante aqui, né? Dá a impressão de que esse reino vai ser um reino de puros. Só vai ter gente boa. E a gente sabe que não é assim. Quem ele diz que não ficaria perto? Olha só. Primeiro, aqueles que usam de fraude. Fraude é enganar alguém para obter vantagem. Quero ficar longe dessa pessoa. A enganar alguém para obter vantagem. É o que mais tem, né? Tudo bem. Por isso que eu comecei lá atrás, eu falei, Rosalina, que valeria muito a pena o pessoal ler o Salmo 101 no dia da posse. Exatamente, com fraude, né? Você compra, eu soube de alguém, você compra uma impressora, eu soube de alguém que comprou uma impressora e chegou uma caixa de sabão em pó. Puxa, sabão em pó? Mas não era isso que eu estava precisando. Aí compra a impressora, chega sabão em pó. Fraude. Rosalina está dizendo que tem gente que comprou televisão e recebeu uma pedra. Não sei se era para quebrar deve ser para quebrar a antiga e receber a nova. Deve ser alguma coisa assim. Outra coisa, ele diz, eu quero pessoas mentirosas longe de mim. Olha só, é o versículo de número 7. O que profere mentiras. A mentira é um problema sério, grave. Nós sabemos que quem é o pai da mentira? O diabo. Jesus diz lá em João 8,44, vocês são filhos do diabo, que é o vosso pai. E ele fala mentira desde o princípio, porque ele é o pai da mentira. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, um jovem, aí ele disse, pastor, eu conheço alguém que mente mais que o diabo. Já ouviram essa? Aí eu tive que corrigir, né? Tive que corrigir a teologia. Por quê? Porque não dá. Aí ele mente, tudo bem, é uma hipérbole, né? Ele forçou a barra, mas não pode mentir mais que o diabo. Porque a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Essa pessoa que você está falando pode ser o filho do diabo. Mas o pai não. Tá o pai e tá o filho. Tá certo? Então Jesus fala assim, olha, vocês estão falando aí, o diabo fala do que lhe é próprio. Quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio, porque ele é mentiroso. É o que eu sempre falo, né? É o que é e dá o que tem.
Se ele é o pai da mentira, o que ele dá? Mentira. Verdade é que não é. E ele também estava cercado de mentiras. Lembra quando ele estava fugindo lá e ele chama do seu filho Absalão? Ele chama os capitães do exército e fala assim, a questão de pai, ele é pai, né? E ele fala assim, tratem com doçura. Lembra do texto lá? Tratem com doçura o meu filho Absalão. E ele dá uma cochichada lá para os capitães, mas todo mundo ouviu. Tratem com doçura o meu filho. Aí o Joabe, que era ignorantão, chegou lá, viu ele preso lá entre as árvores com o cabelo, né? E aí o soldado, alguém avisou para ele, como que você não matou ele e tal? Diz, nós ouvimos o rei falando, trate o meu filho com doçura. Ah, sai da minha frente. Aí o Joabe vai lá e termina a obra, depois chega para Davi e inventa uma mentira. E no final da vida, Davi está para morrer e o seu filho Salomão vai assumir o trono e Davi fala assim, meu filho, você vai ter sabedoria para saber qual vai ser o fim desse homem. Não deixe ele descer à sepultura em paz. Lembra do texto? Davi vai lutando com alguém que é mentiroso, olhar altivo, ele tem várias dessas características aqui, Davi não o mata, mas quando Salomão assume, diz, meu filho, você vai ter sabedoria suficiente para saber o que deve fazer com esse homem. Alguém mentiroso, não quero gente mentirosa perto de mim. Mentira é um problema sério. Versículo 8, último, olha só quanta coisa tem o Salmo 8. O seu esforço para destruir os ímpios. Vamos ver aí o último versículo. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Então, essa expressão manhã é a ideia de fazer isso diariamente. Se você multiplicar uma manhã por 40 anos, vai dar muita manhã. Manhã após manhã, dia após dia, eu vou destruir os ímpios da terra. E esse verbo limpar aí também, apontando para o fato de que o seu reino precisa ser justo. Justo. Então, essa é a ideia da letra D de decisão. Manhã após manhã. Se fosse aqui no Brasil, era manhã após manhã, tarde após tarde, noite após noite, e ainda não vai limpar a cidade. Veja a atualidade deste salmo. Ele deseja servir a Deus, ele deseja fazer a vontade do Senhor. No dia da sua posse, e portanto o Salmo 101 vai servir de modelo para todos os próximos reis, ele deseja fazer isso. Então, finalizamos aqui o Salmo 101, resoluções de um rei piedoso. Quais as resoluções? Faz um DDD aí. Primeiro D é de dedicação, discernimento, decisão. Disse o bonitão. Aí, até rimou, viu? Quantos? Aí, a Rosalina fez 14.600 manhãs. Manhã após manhã. Muito bem. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Daqui a pouco eu volto no Amauri ali. Tenho algo para dizer para vocês aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Pergunta é a seguinte. Ele cumpriu isso daí? Ele cumpriu? Ele falou que os 3 Ds lá. O primeiro D, o segundo D, o terceiro D. E disse que vai fazer. Ele cumpriu isso daí? Dedicação, eu vou ser um rei dedicado, eu vou ter discernimento, e ele tinha mesmo discernimento. Só um parênteses aqui. Lembra quando Joabe falou com uma mulher lá, para contar uma história para ele? Lembra? Que ele queria que o rei trouxesse o filho, o Absalão. Aí a mulher conta, o texto diz que era uma mulher sábia, né? Aí ele conta toda a história, aí o Davi falou assim, me diga uma coisa. Foi Joabe que mandou você falar isso daí?
E ele tem, portanto, isso é discernimento. Dedicação, discernimento. Foi o Joabe que mandou você falar? Porque está aparecendo, viu? Está aparecendo. E porque o nosso jeito de falar não engana, gente. Não engana. Uma vez, Pedro estava negando que era discípulo de Jesus. Aí alguém chega e fala assim, bom, você pode até dizer que não conhece, mas você fala igualzinho. Então, o nosso jeito de falar denuncia. Dedicação, discernimento, decisão. Ele cumpriu isso daí, 40 anos? Não cumpriu. Eu coloquei ali, falhou bastante. Somente Jesus, que é perfeito, cumpriu. Somente Jesus cumpriu esses 3 Ds. Nenhum governante da terra vai cumprir plenamente, perfeitamente essas coisas aqui. Mas não significa, porque nós não vamos cumprir, que nós não tenhamos que nos esforçar. É ou não é? Como eu não vou conseguir cumprir, então eu não vou ter dedicação, eu não vou ter discernimento, e também não vou tomar decisão nenhuma, afinal de contas eu não vou conseguir mesmo. Não conseguiu. Falhou e falhou. Falhou bonito. Se a falha é bonita, né? Falhou bonito. Leia a vida dele, a biografia dele. Isso mostra algo interessante, né? Que uma coisa é o ideal, outra coisa é o real. E todo mundo precisava pegar essa folhinha aqui, fazer o juramento. Vamos lá, vamos ler o Salmo 101 aqui. Tá? Você vai ser o rei, então você vai ler. E olha que interessante, lembra de Deuteronômio 17? Você escreve toda a Bíblia, você escreve a Bíblia e lê todo dia e ainda faz o que faz. Isso é para mostrar que os governantes, por melhor que eles sejam, eles são falhos. E nós estamos falando de alguém que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus. É ou não é? Ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele diz que vai ter dedicação, discernimento e decisão. Tem hora lá na família dele, por exemplo, ele não toma decisão nenhuma. Ele toma a decisão de não decidir. É assim. Exato, com Urias é um caso interessante, né? Ele fala, vá para casa, você merece, você está na guerra, você merece, vá para casa, tome um banho, come uma pipoca aí com a sua esposa, tal, você merece. E ele não vai. Ele dormiu. Olha, o Davi, ele não foi para casa não, viu? E aí depois ele toma a decisão de matar Urias. Percebe? Coloquem Urias na frente de batalha, deixa ele perto da muralha, onde as pessoas atiram as flechas, deixa ele sozinho, para ver o que acontece. Para ver o que acontece. Não precisa ser nenhum gênio, né? Depois alguém chega para ele com a notícia, Urias morreu, viu, Davi? A resposta dele é, mas isso é assim. Na guerra tem gente que mata e tem gente que morre. Resolvido. O cara é tão fiel, o cara está com papel aqui, ele levou aqui, está aqui, levando sua sentença de morte. Então, sem saber, só Deus mesmo para nos auxiliar. Deixa eu ver o que tem mais aqui. O que esse salmo tem a ver conosco? Vocês imaginaram que tinha tanta coisa aqui no salmo, 8 versículos, uma preciosidade. 3 lições rápidas aqui, para a nossa vida, de forma prática. A primeira, cantar os atributos de Deus. Davi diz, cantarei a bondade e a justiça de Deus. Quando a gente canta, nós estamos cantando os atributos de Deus. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Segundo, ter um coração reto com Deus. Versículo 4. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E terceiro, lutar contra os erros dos ímpios. Versículo 8. Manhã após manhã, 14.600 manhãs.
Ele não deu conta nem dele mesmo, nem de toda a maldade, mas isso não significa que o que está ruim, a gente vai contribuir para que piore mais ainda. Lutar contra os erros. Nós somos sal da terra, luz do mundo. Precisamos fazer a diferença aonde estamos inseridos. Portanto, esse é o Salmo 101. Resoluções de um rei piedoso. Dedicação, discernimento e decisão. Alguma